está bem? Portanto, não se esqueçam que isto que vos estão aqui a dizer, portanto, 2 subredes, corresponde a 2 entradas aqui, ok? E vão ser subredes que existem dentro deste espaço, ok? Rede classe B, neste caso, com o endereço 172.16.00. Portanto, não se esqueçam que uma rede classe B supostamente seria, para todos os efeitos, 1/16, ok? Tá? Pronto, a mesma coisa para este cenário que aqui está, mas aqui a diferença é que vocês iriam criar 8 subredes com este espaço que aqui está. Aqui a mesma coisa, mas 4 subredes, já seria uma rede classe C. Okay? Aqui significa que vocês terão então 24 bits nesta rede classe C que seriam utilizados forçosamente para identificar já esta rede. Okay? E aqui terão então 8 subredes com esta máscara, portanto 255, 255, 2, aqui enganei-me, aqui devia ser 255, ok? 224, está aqui um lapso, eu depois entretanto já corrijo. Pronto, por último, é-vos feita aqui uma sugestão para vocês fazerem uma implementação de umas experiências no Packet Tracer. Eu estou agora aqui a reparar que também a reunião entretanto vai terminar daqui por 1 minuto, ou nem tanto, porque não me foi atribuída supostamente a licença, portanto vocês vão ter que iniciar sessão outra vez, ok? O objetivo aqui, portanto, se calhar até nem vale a pena vocês estarem a perder muito tempo com isto, porque vocês já é uma coisa que fizeram na última ficha. Portanto, se eu tiver ao fim e ao cabo vários PCs, não é? Portanto, que estão nas diferentes subredes, interligados através de um switch, portanto, estão interligados fisicamente, digamos assim, eles não vão comunicar, como é óbvio, portanto, eles não vão estar em redes sobrepostas, que foi o cenário que nós tivemos a ver na ficha anterior, nos quais podia haver algumas dúvidas. Como eles estão em redes que supostamente não estão sobrepostas e são distintas, ok? Então nunca vai haver comunicação entre nenhum deles, ok? A não ser que porventura nós acrescentássemos então o tal sistema encaminhador, portanto, neste cenário que depois permitisse fazer isto, está bem? Se virem que tal, implementem, se tiverem dúvidas ainda a esse respeito, mas fora isso, isto que aqui está já foi de certa forma validado na última ficha, está bem? Pronto, no exercício 3, isto entretanto vai terminar, já não vou conseguir explicar isto tudo, mas no exercício 3, basicamente aquilo que se pretende é que vocês façam aqui um cálculo para tentarem determinar uma métrica, digamos, do desperdício, portanto, do número de endereços que serão desperdiçados, e que vocês vão ver que depois aqui desperdiçado surge no contexto de que vocês vão ter uma forma mais eficiente de alocar um espaço de endereçamento que vos dão, por exemplo, quando forem usar. Ok, eu acho que já estará toda a gente, eram 22 ou 24. Bom, se for necessário depois volto a repetir, tenho a ideia que eram só 22. Pronto, então, neste terceiro exercício, o que é que se pretende? Basicamente a ideia é, vão-vos dar aqui diferentes cenários, cada uma destas colunas representa um cenário diferente, ok? E vão-vos descrever, portanto, em termos de requisitos, as necessidades de vocês criarem um determinado conjunto de subredes, cada uma delas eventualmente com requisitos diferentes para quantos sistemas é que precisariam de vocês colocarem lá, ok?
Uma vez que nós estamos a usar aqui, portanto, a abordagem que para todos os efeitos me apenas permite dividir um espaço de endereçamento que me dão, portanto, em tamanhos iguais, ok? Eu, obviamente, vou ter um desperdício. Portanto, qual é que será aqui a estratégia a adotar para vocês conseguirem acomodar, portanto, os endereços que à partida vão ser necessários? Portanto, imaginem, olhando para este cenário, aqui está a explicar o cenário 2, vocês depois podem ver aqui no texto, mas para este cenário 1, o que é que vos estão a dizer basicamente? Neste cenário 1, pretende-se criar, portanto, 3 subredes, nas quais numa é necessário colocar 10 sistemas, portanto, é necessário ter 10 endereços úteis, noutra é preciso ter 26 endereços úteis e noutra é preciso ter 8 endereços úteis. Tendo em conta que vocês só podem criar subredes com o mesmo tamanho, desde logo tem aqui um pressuposto, que é o quê? Qual é que é o tamanho que vocês vão ter que criar para acomodar estas redes todas, estes sistemas todos que aqui estão? Portanto, imaginem eu aqui, por exemplo, quantos bits é que necessitaria para acomodar este número de endereços? 4 bits chegariam, portanto, 2 levantado a 4 daria 16, certo? Aqui, quantos bits é que eu precisaria? Neste caso aqui precisaria de 5. Portanto, 2 levantado a 5 dava 32, ok? E aqui, neste caso, precisaria de 4 também, ok? Portanto, 2 levantado a 3 dava 8, portanto, não consigo utilizar os endereços todos e, portanto, 4 bits seria então o mínimo. Ou seja, eu aqui preciso de 4 bits do ponto de vista do host, aqui preciso de 4 bits do ponto de vista do host e aqui preciso de 5 bits. O que é que isto basicamente me obriga? Obriga-me a criar 3 subredes, uma vez que eu tenho que as criar com o mesmo tamanho, ok? 3 subredes em que existam 5 bits, ok? Para identificar os hosts, ok? Certo? Toda a gente percebeu? Pronto. De resto, a partir daí, a ideia é vocês simplesmente utilizarem esta fórmula que aqui está para ele vos dar uma medida, digamos, de desperdício, digamos, do espaço. Está bem? Portanto, no que diz respeito ao exercício 4, aquilo que se pretende é que vocês reflitam um pouco acerca de algumas afirmações que são relevantes e que, de certa forma, já constam de forma implícita até em alguns exercícios anteriores, ok? Em particular, perceber aqui, por exemplo, isto poderiam ser exemplos de perguntas para vocês depois responderem até numa prova, ok? Portanto, uma prova final. Portanto, aqui é aquela questão que vocês de certa forma poderiam simular aqui no Packet Tracer. Portanto, basicamente tem a ver com o quê? Estão-vos a dizer que vocês vão criar 4 subredes, não é? Portanto, elas vão ser distintas, ok? Eles vão conseguir comunicar entre si. Portanto, se cada sistema supostamente está enquadrado, cada sistema que estiver enquadrado numa rede diferente, supostamente está num espaço lógico distinto, o que significa que supostamente não irá conseguir comunicar com os outros que estão nas outras. Portanto, apenas aqueles que estarão supostamente dentro do mesmo espaço lógico, dentro da mesma subrede, digamos assim, é que vão então conseguir comunicar por si, não é? Portanto, esta afirmação então não é correta, está bem? Portanto, não é verdadeira. E aqui basicamente fica esta para depois vocês analisarem se é possível ou não criar estas subredes que vocês aqui têm. Não se esqueçam que a ideia é vocês estão limitados do ponto de vista desta ficha, portanto há esse pressuposto, é que todas as redes, portanto terão que ter, todas as subredes, desculpem, terão que ter uma mesma dimensão, ok? Portanto, todas as subredes que eu vou criar dentro de um espaço de endereçamento obrigatoriamente têm que ter a mesma dimensão. Este é o pressuposto que vocês têm nesta ficha, está bem? Portanto, e à luz deste pressuposto, se é ou não é possível fazer isto que aqui está, ok? Em baixo. Pronto, e eu agora, tendo-vos já introduzido então a ficha, ia-vos agora dar algum tempo para vocês fazerem as contas e tentarem resolver por vocês próprios, está bem? E havendo alguma questão que entretanto surja, vocês colocam, está bem? E eu depois esclareço. Alguém tem alguma questão antes de começar? Não, senhor. Então vá, Para já não, senhor. pronto, se houver alguma dúvida, digam, está bem?
Ah, Sim, No, no primeiro exercício, o valor tem que ser sempre superior ou igual a 2. o valor estás-me a falar para quê? Aqui, das células? Exato. Portanto, o número do sobre-redes? Não, então, repara, por exemplo, vimos um cenário ainda há pouco que supostamente só haveria uma, olha este. Olha, aqui neste caso é um. Tu supostamente tens 6 bits para identificar, portanto, o host para que consigas acomodar 60 endereços úteis, o que significa que tu precisas de ter 64 de endereços nessa rede, e neste caso em particular, para este exemplo que nós estávamos a analisar, eu só tenho precisamente 64 endereços disponíveis num espaço de endereçamento que me dão, de onde eu só consigo criar uma subrede. Portanto, pode ser um valor inferior a 2. Pode ser um, neste caso. Só consigo criar uma subrede ou, neste caso não aplicável, que é o caso em que eu não consigo criar nenhuma subrede. Ok. Tá?
Meti uma imagem no backup. Pode ver se está mais ou menos certo. Diz sim. Pode ver se a imagem que eu meti bate certo com aquilo que é A supostamente. imagem, onde é que colocaste a imagem? No backup. Ok, espera aí. Sim, assim à primeira vista parece-me que é isso. Não vou confirmar agora os valores todos, ó Daniel. Daniel, não é? Sim, sim. Mas sim, parece-me que sim, à primeira vista. Portanto, o raciocínio que aqui está, supostamente, estará correto. 23, 18. Há aqui alguns que não estão certos. Estou aqui a ver na questão dos bits que supostamente estão reservados para o host. Por exemplo, aqui não está correto. Portanto, 255.192, quantos bits é que tu tens para identificar a rede? São 10. Certo? Sim. Então, se são 10, ficam-te a sobrar aqui 22. Tu puseste aqui 18. Certo? Então não percebi muito bem como é que se faz esse cálculo. Então repara, o cálculo é simples. No que diz respeito a isto, a única coisa que te importa aqui é a máscara de rede. Portanto, quantos bits é que eu tenho aqui nesta máscara de rede que me estão a identificar, portanto, a rede? São 8 bits que vêm do primeiro octeto por causa de ter o valor aqui a 255, ok? E depois são mais 2 bits, ok? Que vêm deste segundo octeto, que é o bit mais significativo, que vale 128, e é o outro bit a seguir que vale 64, e que somados dá 192. Ou seja, se eu aqui tinha 9, eu aqui passei a ter mais um bit. Aqui tenho 10. Tenho 10 bits que supostamente estão a ser utilizados para identificar a rede, ok? E sobram-me 22, ok? Para identificar os sistemas nessa rede. Mas eu estou aqui a ver os outros: 16, 13, 15, 14, 9, 8, 7, 6. Os outros são todos certos. Só este aqui é que te enganaste. Porque eu fiz diferente. O que eu basicamente fiz é vi na máscara de rede quais é que eram os bits que estavam ocupados. Exatamente. Porque temos o 8 Uhum. no menos significativo, mais 8 no próximo. Não temos 8 no próximo. Neste não temos 8 no segundo. Aqui só temos 2. Mas esse é o terceiro. Este é o segundo octeto, não é? Repara, primeiro octeto, segundo, terceiro, quarto. Eu estava a falar da direita para a esquerda. Não, mas tu tens que ler da esquerda para a direita. Portanto, os bits que supostamente são considerados do ponto de vista da rede, leem-se da esquerda para a direita. E é um conjunto consecutivo de bits a 1. Portanto, o que tu tens aqui é 8 bits a 1 e o 192. Tu se pegares na calculadora, não é? Portanto, usas aquelas calculadoras que estão em online para ver qual é que é o correspondente binário, e vais ver que os 2 bits mais significativos dos 8 estão a 1, e que são esses que ao fim e ao cabo te interessa considerar. O que eu estou a achar um bocado estranho é como é que tu conseguiste acertar estes todos estão corretos, quer dizer, estes que aqui estão, não é? Portanto, eu aqui, por exemplo, este 26, está. Este também está certo. Pronto, estes que aqui estão todos corretos, à exceção deste. Este aqui é que, pronto, é como eu estava a dizer, enganaste a fazer a conta. Portanto, aqui é tão simples como tu pegares e converteres este número que aqui está em decimal de cada um dos octetos para binário e contares quantos bits é que estão a 1. É só isto. O raciocínio é este. Só que é escusado fazeres isto para todos, não é? Quando já sabes que supostamente consegues fazer consegues usar aqui um atalho. E o atalho é, quando tu tens aqui o 255, já sabes que todos os bits estão a 1, e aqui é só saber quais é que são o conjunto de bits da esquerda para a direita que estão a 1 para fazer este valor 192, que é o 2 levantado a 7 mais 2 levantado a 6, que te dá então o tal 192, ou seja, efetivamente eu tenho 10 bits que estão a ser utilizados para identificar a rede com aquela máscara.
Se tu aqui colocasses 18, basicamente o que tu me estás aqui a dizer é que eu teria, neste caso, 14, certo? Porque 18 mais 14 dá 32, portanto eu aqui teria 14 bits para identificar a rede, certo? Mas como é que tu tens aqui Sim. 14? Eu já sei porque que é. Já sei porque que eu enganei. Então, Porque eu contei 8 mais 8 e 2 em vez pois, de. mas Eu contei os que estavam ocupados e não os que estavam livres no 192. até aí como é que tu conseguiste acertar as outras? Mas as outras, ao fim e ao cabo, tu terias que fazer Exato, uma coisa. foi mesmo, exato. Eu é que nos outros como fiz bem e naquele é que contei o número errado. Ok, mas aqui a estratégia é sempre essa. Portanto, no que tem a ver com os bits da rede, que é aquilo que tu queres achar em primeiro lugar, é contar o número de bits que estão a 1, portanto, no correspondente binário. E a estratégia aqui, para usarmos alguns atalhos, é desde logo assumir que ao fim e ao cabo 255 é um valor muito comum e que significa que todos os bits depois estão a 1, e quando o valor que eu tenho num octeto não é 255, eu vou ter que saber quantos bits dos mais significativos é que estão a 1. E aí a estratégia vai ser sempre que tu começares, sempre pelo bit mais significativo. Porque eu, por exemplo, não posso ter um valor, vamos imaginar, e vamos supor que eu tinha 255 no primeiro octeto. Vamos imaginar que eu ia ter uma máscara de rede que iria ter mais bits. Forçosamente, no segundo octeto, eu teria que ter 128, ok? Porventura, ou a seguir 192, ou 224, ok? Mas o que é que acontece? Tu estás a acrescentar bits a 1, a começar do mais significativo para o menos significativo, ou seja, quando tu começas a olhar aqui para este segundo octeto, tu estás a dizer, se eu vou precisar de mais um bit, e é o primeiro, então é mais 2 levantado a 7, é quanto ele vale. Se vou precisar de mais um bit além desse, então o bit que vem a seguir vale 2 levantado a 6, ok? E então tu vais somar as várias parcelas, ok? Que correspondem a estes pesos. Daí que o 192 é o resultado de tu teres o sétimo bit e o sexto bit a 1. Exato. Está bem? Mas sim, de resto o raciocínio está lá todo. Foi só mesmo aqui o lapso da conta, está bem? Como é óbvio, também ninguém vos vai fazer, do ponto de vista da prova, ninguém vos vai fazer uma pergunta, não é? Que vai a este ponto. O que é importante aqui, mais uma vez, eu volto a focar, é vocês perceberem o processo. E neste caso, o processo é, dada a máscara de rede, eu posso perfeitamente ignorar o endereço porque não interfere nas contas que me pedem aqui para fazer. Dada a máscara de rede, eu quero saber quantos bits é que estão a ser utilizados daquela máscara de rede de anotação decimal para identificar a rede. Daqui, eu sei que se subtrair 32 subtrair este valor a 32, eu vou obter o número de bits que supostamente me permitem identificar os endereços que estão naquela rede. E então o número de endereços total que eu tenho supostamente disponíveis nessa rede será 2 levantado ao número de bits que aqui estão dos hosts, ok? A partir daí, isto é o meu número de endereços total que eu tenho no espaço de endereçamento que me dão. Se me estão a pedir para calcular quantas subredes é que eu lá consigo colocar, e neste caso há o pressuposto de todas elas serem de tamanho igual, aquilo que eu neste momento ainda me faltava terminar era para cada um destes cenários em cima, em que me dão quantos endereços é que eu poderia ter, ou eu teria que ter forçosamente usáveis naquela subrede, eu tenho que fazer um processo que é perceber, a partir destes, quantos bits, no mínimo, é que eu preciso para identificar ou para enquadrar aqueles sistemas numa subrede, e a partir daí, olhando para este número de bits, eu sei que se fizer, portanto, 2 levantado a este número de bits, vou obter o número de endereços que supostamente cada subrede daquele tamanho irá precisar. Portanto, se eu dividir o valor total de endereços dentro da rede que eu tenho aqui no espaço de endereçamento que me dão pelo número total de endereços que eu tenho, portanto, na subrede que eu vou precisar de criar, ou nas várias subredes que eu vou precisar de criar, isto vai-me dar o número de subredes que eu consigo criar. Portanto, o processo é só este. A partir deste momento, enfim, vocês depois conseguem calcular as contas, conseguem fazer estas contas para todos os cenários, está bem? Mas imaginem que porventura poderá ser uma questão que os vão colocar do ponto de vista da prova. Reparem, do ponto de vista da prova, o que os vão dar provavelmente é isto. Dão-vos isto, dão-vos o endereço de rede, um cenário só, não é? Portanto, dão-vos o endereço de rede, dão-vos uma máscara de rede, a seguir dão-vos eventualmente um número de sistemas que vocês querem incorporar, portanto, nas várias subredes que irão ter a mesma dimensão, e a seguir perguntam-vos então quantas subredes é que eu consigo criar deste tamanho. Portanto, e vocês só fazem a conta tal e qual como estavam aqui a fazer para uma célula, está bem? Então vá, avancem para o próximo, está bem? Se alguém tiver mais alguma dúvida, diga, está bem?
conseguiram concluir mais algum exercício? Chegaram ao 3? Eu acabei o 3, doutor. Não percebi, não acabou? Acabei. Acabou? Pronto, então é assim, na próxima sessão, portanto amanhã, nós vamos pegar no que falta desta ficha e esclarecer eventuais dúvidas que vocês entretanto tenham a resolver os restantes exercícios. Eu espero que vocês também pratiquem agora um pouco em casa e reflitam sobretudo sobre as questões que aqui estão no exercício 4, em particular esta B, portanto que acabamos por não analisar em detalhe. Portanto, esclarecer essas dúvidas e depois, em virtude do avanço de cada um, podemos eventualmente amanhã se calhar já começar com a próxima ficha, que também tem a ver ainda com a questão da sobre-rede e de vocês definirem espaço de endereçamento, mas utilizando então máscaras de comprimento variável, dentro do tal VLSM que vocês já falaram, está bem? Mas tentem então completar os restantes exercícios até amanhã, está bem? Que é para esclarecermos as dúvidas que entretanto surgirem. Ninguém tem mais nenhuma questão então? Pronto, então, sendo assim ficamos por aqui, também já estamos a chegar ao final da sessão e vocês devem ter ou podem ter uma aula a seguir, portanto terminamos aqui hoje e continuamos na sala amanhã. O resto, uma boa tarde. Boa tarde, estou também. Boa tarde. Boa tarde. É isso, acho que puta de saudades de viajar, mano. Foda-se. Quando isto voltar ao normal, eu juro, mano, eu vou aproveitar a puta da vida. Caguei. Foda-se. Olha, pessoal, estou a entrar, já acabaram outra aula, não foi? Já tens novos alunos. Já estão jovens. O Ruben vai ficar toda a tarde. Não é